Desde o momento em que ela entrou naquela cafeteria com os cabelos molhados pela chuva e o guarda-chuva quebrado pendurado no braço, eu soube que minha vida ia mudar. Mariana. Nome simples. Sorriso calmo, mas com um olhar que parecia esconder oceanos. Ela pediu um cappuccino, eu ofereci uma toalha do meu carro. Rimos. Trocamos números. Começamos. Nosso namoro foi rápido, intenso, mas sem atropelos. Parecia certo. Como se o tempo se curvasse para nos colocar no mesmo compasso. Ela era artista plástica, e sua sensibilidade me cativou desde o primeiro instante. Tinha uma forma de olhar o mundo como se tudo fosse poesia. Um poste torto virava metáfora, uma rachadura na parede era arte abstrata. Em 6 meses, já estávamos dividindo o mesmo teto. Em 8, ela apareceu na porta do banheiro com os olhos arregalados, a mão tremendo, segurando aquele teste de farmácia com 2 linhas vermelhas. Estou grávida, disse, quase sussurrando. Lembro exatamente do som que saiu da minha boca. Não foi um grito, nem uma palavra. Foi um suspiro profundo. Daqueles que carregam mais medo do que alívio, mais choque do que alegria, mas ainda assim, eu sorri. Porque era Mariana. E com ela, eu encararia qualquer coisa. Assumimos aquilo como um presente. Ajustamos os planos. Eu pedi demissão de um emprego que me consumia para procurar algo mais estável, com horários menos insanos. Comecei a dar aulas em uma escola pública. Mariana reduziu seus projetos. A vida mudou o eixo, e a gente girou com ela. Eu fui em todas as consultas. Segurei sua mão durante o primeiro ultrassom, quando ouvimos aquele som apressado de tambor, o coração batendo forte, e choramos juntos. Pintamos o quarto de verde água, debatendo tons até o limite do absurdo. Fizemos listas de nomes. No fim, decidimos por Laura, caso fosse menina. E era. Durante a gestação, Mariana teve desejos estranhos, sorvete com pimenta, pastel com melado. Chorava vendo comerciais de margarina. Às vezes, ficava horas encarando a janela em silêncio. Eu achava que era o turbilhão hormonal, e dizia que estava tudo bem. Que eu estava ali. Sempre estaria. Mas havia algo no olhar dela, às vezes, que me incomodava. Um brilho úmido, distante, como se escondesse uma confissão. Eu preferi ignorar. Amar também é isso, às vezes a gente escolhe não ver. A noite do parto foi uma daquelas em que o tempo perde o sentido. Chegamos ao hospital às pressas. Eu a vi se contorcer de dor, suar frio, gritar com as contrações. Quis tomar a dor para mim. Segurei sua mão, fui enxotado da sala, caminhei em círculos no corredor. Quando finalmente me chamaram, vi Laura, enrugada e frágil, com olhos fechados e boquinha se movendo num gesto instintivo. Mariana chorava. Peguei minha filha nos braços e senti um amor que nunca imaginei possível. Laura era pequena, mas parecia imensa nos meus braços. Como se o mundo tivesse sido redimensionado. Nos dias seguintes, virei outro homem. Acordava de madrugada para trocar fralda, aquecer mamadeira, cantar desafinado. Decorava músicas infantis, lia sobre cólicas, sobre desenvolvimento infantil, sobre primeiros sorrisos. Mariana, no entanto, oscilava entre o amor maternal e uma tristeza abafada. Muitas vezes a encontrava encarando o berço, imóvel, como se quisesse contar algo e não conseguisse. Com o tempo, começaram a surgir pequenas dúvidas. Primeiro foi o tipo sanguíneo. Fizemos um teste por recomendação médica. A enfermeira me explicou com simplicidade que o sangue de Laura não seria possível se eu fosse o pai. Aquilo me cutucou. Comecei a pesquisar obsessivamente. Depois, os olhos verdes de Laura me assombravam. Eu e Mariana tínhamos olhos castanhos escuros. Ambos. Genética é uma caixinha de surpresas, diziam. Mas aquilo não saía da minha cabeça. As dúvidas se acumularam como poeira debaixo do tapete. Um dia, enquanto Mariana dormia no sofá, peguei um cotonete, encostei suavemente na bochecha de Laura e enviei para um laboratório. Não falei com ninguém. Guardei esse segredo como um veneno silencioso. Esperei 15 dias em um estado que beirava o delírio. Quando o envelope chegou, abri no carro, sozinho, como um covarde. Probabilidade de paternidade, 0%. As palavras me atingiram como uma lâmina. Um golpe frio, seco, irrecuperável. Fiquei imóvel por um tempo que não sei medir. O mundo ao redor perdeu som, cor, sentido. Voltei para casa como quem carrega um corpo. Mariana estava sentada no sofá, com Laura no colo. Ela me olhou e entendeu. Não precisou que eu dissesse nada. Seus olhos se encheram de lágrimas antes dos meus.
Quem é o pai? Perguntei, com a voz quase inaudível. Ela hesitou. Então sussurrou um nome. Um antigo namorado, alguém que ela dizia ter reencontrado só para conversar. Aconteceu antes de sabermos da gravidez, ela disse. Mas ela já estava grávida quando decidiu ficar comigo. Foi uma única vez. Eu juro, disse ela, com as mãos trêmulas. Eu te amo. Você é o pai dela. Você a criou, desde o primeiro instante. Isso não muda nada. Mas mudava. Fiquei ali, olhando para Laura, sem saber o que sentir. Eu a amava. Amava com uma força que ainda não sei nomear. Mas aquela revelação era uma rachadura irreparável. Não por ela. Mas pela mentira. Pela escolha de Mariana de silenciar. Ainda fiquei naquela casa por mais uma semana. Tentando fingir que tudo podia voltar ao normal. Tentando me convencer de que amor bastava. Que ser pai era mais do que DNA. Que eu poderia suportar. Mas cada vez que eu pegava Laura no colo, sentia a dor do roubo, da traição. Mariana me implorou para ficar. Disse que podíamos reconstruir. Mas algo em mim tinha morrido. E não consegui sepultar. Fiz as malas em silêncio. Não quis levar nada além das roupas. O berço que montei ficou lá. O mesmo berço que hoje aparece nos meus sonhos, vazio, como um eco de tudo que não foi. Hoje, meses depois, Mariana me escreve de tempos em tempos. Diz que Laura balbucia sons parecidos com papai e aponta para minha foto. Não sei se é verdade, ou se é mais uma tentativa de reescrever a história. Eu a amei. A Laura, principalmente. E ainda me pergunto se poderia ter ficado. Se minha ausência é uma covardia. Mas também me pergunto, quantos pedaços de si um homem pode perder antes de não ser mais inteiro? Às vezes, passo em frente à casa onde morávamos. As cortinas ainda são verdes. O mesmo verde-água que pintamos para Laura. E me pergunto se ela ainda dorme naquele quarto. Se sonha com minha voz desafinada. Se, algum dia, vai saber quem eu fui. E quem deixei de ser.